Opa, fala pessoal, eu tô aqui para falar para vocês sobre o som das ideias. O que é o som das ideias? O som das ideias é um método para transformar através do som qualquer que seja a sua carreira de forma específica. Nós estamos falando agora, nesse momento, do som na propaganda. Para quem dá para utilizar esse método? Gostaria também de deixar bem claro que a gente está falando de um método, não de conceitos, definições, porque se você quiser conceitos, definições, esse tipo de informação, é muito simples, você entra na internet, você vai ter acesso. O que a gente traz no Som das Ideias são métodos de transformação, são métodos que te levam a melhorar, através do som, a sua profissão, fazer com que você utilize essa ferramenta poderosa dentro do seu segmento profissional. E aí você me pergunta, para quem vai servir esse método do som das ideias, especificamente do som na propaganda? E eu te digo, para você que é músico, para você que é publicitário, para você que é produtor de filme, para você que é influenciador digital. E vou falar especificamente de cada uma dessas profissões. Você que é músico e busca uma nova forma de melhorar seus rendimentos ou até uma nova perspectiva de carreira sem ter que deixar de trabalhar com a música ou usando a música para que você tenha esse veículo novo de profissão. Então assim, o Som das Ideias, ele vai te abrir horizontes para você trabalhar na propaganda, por exemplo. Como você vai fazer para administrar o seu estúdio, ou a sua produtora, ou a sua carreira como produtor musical dentro do universo da propaganda. Isso te trazendo coisas do dia a dia, de que forma você administra, de que forma você vende, de que forma você prospecta, de que forma você produz, como você cria. E todos os métodos, passo a passo, de como você tem que fazer para que você tenha uma carreira promissora dentro desse segmento. Para você, músico, seria uma forma super interessante de renovar a sua carreira musical, achando um novo nicho, um novo mercado. Eu conheço muita gente que já está com certo desgaste de tocar, de sobreviver da música tocando. Seria uma nova alternativa, um novo negócio para você, onde você consiga usar a sua arte, a sua música, mas de uma forma diferente para a sua profissão, para o seu rendimento financeiro. Você que é publicitário, aí me pergunta, o Som das Ideias, onde ele pode transformar a minha carreira como publicitário? Onde ele pode me levar? Eu gostaria de contar uma pequena história, que esse projeto surgiu de uma situação com um publicitário, que certa vez me chamou até a agência. Não era uma agência pequena, não era uma conta pequena, não era ninguém em começo de carreira, era uma grande conta, uma grande agência. E quando lá cheguei, eu percebi que existia um problema na aprovação de um áudio que estava muito difícil do cliente aprovar. Fui me inteirando a respeito do que estava acontecendo e descobri que uma produtora de vídeo estava fazendo esse trabalho de áudio, estava fazendo esse spot, que num outro momento eu já tinha feito esse trabalho assim, com super trilhas, locutor mais legal possível, e eles estavam fazendo com um esquema muito simples, muito com trilha de banco, um locutor não tão conhecido como a gente estava acostumado a atender o cliente. Então você percebe que o cliente ele já tinha uma expectativa em relação ao trabalho muito diferente do que a agência estava apresentando para ele. E quando eu cheguei lá, uma das perguntas que o atendimento da conta me fez foi aquela clássica assim, você só faz isso? Eu falei, como eu só faço isso? Você só trabalha com som? Minha primeira reação foi assim, você acha pouco, né? Não esquece que a gente está usando o som para se comunicar aqui agora, então assim, ninguém faz nada sem o som e eu só faço isso. Mas você não faz filme? Não, não faço filme. Foto, nada, só faz som. Só faço som. E
ali eu passei a ter uma questão assim, tem gente publicitário que não tem a ideia do que faz uma produtora de áudio. Então, para você publicitário que está no mercado, eu vou mostrar através do som na propaganda todo o processo de gravação e produção de um áudio. Como é que funciona, como se pensa na hora de executar, em que ele vai transformar a sua carreira. Você vai aprender a fazer textos de uma forma swingada, de uma forma groovada. Você vai perceber que determinadas palavras atrapalham a métrica. Você vai entender que o que você quer como resultado final. Não adianta você usar um locutor padrão num texto muito grande. Então, assim, você vai aprender como construir o seu texto de acordo com o resultado final que você quer chegar. Você vai ver como uma produtora faz a trilha, como uma produtora pensa a trilha. Você vai entender como chegar num resultado final para o seu cliente utilizando o que uma produtora pode te dar de melhor. Você, publicitário, vai passar a entender a fundo todos os fundamentos de áudio. Você vai entender qual é o espectro de frequência de cada veículo que você vai usar, para você saber se o som que a produtora te mandou está adequado para aquele veículo lá, se aquela criação também está adequada para aquele veículo. E isso vai enriquecer demais a sua trajetória profissional. Na verdade, isso vai transformar o seu trabalho como publicitário, abrindo um novo leque para você direcionado a N variáveis relacionadas ao som. É essa transformação que a gente traz para você, publicitário, que quer melhorar os seus conhecimentos em som. Opa, você que é influenciador digital, você que se vira aí fazendo seus vídeos, que tá lá na luta para conseguir o melhor que você pode no seu áudio, no seu filme. Se você quiser entender sobre o som, você tem uma oportunidade fantástica através desse método som na propaganda. Porque, de uma certa forma, o que você faz, ele também é um tipo de propaganda, ele também é um tipo de marketing pessoal, é um tipo de marketing de produto, mas na verdade o som na propaganda não está aqui para te falar disso. Onde ele pode te ajudar, onde ele pode transformar o seu trabalho, te dando uma bagagem de conhecimento de áudio, como você explora o som dentro dos seus vídeos, dentro das suas postagens. Mas como? Te dar um exemplo. Você várias vezes deve ter feito filme e percebido que ele ficou com som de banheiro, não foi? Aquele reverb enorme. Isso tem um motivo. E isso tem técnica para você não fazer. Tem técnica também, se por acaso você fez e não percebeu, para você resolver essa situação, para você melhorar isso. Porque assim, o filme, por mais legal que você faça lá o seu filme, o som ele é muito importante. Se ele estiver irritando o seu ouvinte, se ele estiver desconfortável para quem está recebendo a sua mensagem, essa pessoa não vai mais te ouvir. Você pode ter por um tempo, mas essa exposição vai se tornar mais curta. Com um som mais agradável, você vai ter esse seu ouvinte, esse seu cliente, esse seu seguidor, vamos dizer assim, por mais tempo junto com você. Outra coisa, você quer usar uma trilha no seu trabalho. Você já deve ter percebido que muitas vezes agora você não pode mais simplesmente pegar uma música e colocar lá, que as plataformas estão cortando. Vou te dar uma notícia não tão agradável. Cada vez esse corte vai ser mais forte, porque assim, existem aplicativos hoje que identificam as músicas e cortam na hora, não só no Facebook, não só no Instagram, mas assim, isso vai acontecer em qualquer lugar que você postar uma música e que ela não tenha o direito recolhido. Como funciona isso? Através desse método você vai entender o que você pode, o que você não pode usar, onde você pode usar, onde você não pode, de que forma você faz com que o seu conteúdo seja legal. Legal no sentido de legislação mesmo, porque vou te dar um exemplo. Você pode pegar uma trilha
que por mais que ela apareça lá, trilhas free, ela não é free. Alguém fez aquela trilha. E assim, antes a gente vivia uma situação assim, que as pessoas usavam e... é muito difícil alguém perceber. Hoje é muito fácil. Eu posso fazer uma trilha hoje, na verdade devo ter mais de 3.000 trilhas feitas, e eu posso passá-la por um programa, por um aplicativo que ele vai reconhecer se essa trilha foi utilizada em qualquer lugar do mundo. Então você não pode sair pegando qualquer material e colocando no seu filme, principalmente você que tem um canal remunerado, você que trabalha com isso, você tem que tomar um cuidado com esse tipo de utilização. Então eu te convido, vem conhecer aqui o Som na Propaganda, que vai transformar a forma com que você usa o som nos seus filmes, nas suas publicações, e vai te trazer possivelmente prosperidade, mais seguidores e deixar o seu trabalho muito mais bonito e agradável para quem está te assistindo. Para você que tem uma produtora de vídeo ou que trabalha numa produtora de vídeo, você diretamente está trabalhando com som, né? O vídeo, o som faz parte do vídeo, a não ser que você faça cinema mudo, que eu acho que não é o caso, mas assim, você trabalha com som. O que seria o correto? O correto sempre seria a produtora de vídeo trabalhar em parceria com uma produtora de áudio. Mas a gente sabe que na prática, no dia a dia, nem sempre a produtora de vídeo tem condições de contratar uma produtora de áudio para realizar esse trabalho. Onde esse método do som na propaganda pode transformar a sua carreira para você que é produtor de filme, para você que é produtor de vídeo. Trazendo um conhecimento a respeito de técnicas de finalização, técnicas de mixagem, técnicas de masterização. Você vai entender, por exemplo, você está utilizando uma trilha branca, uma trilha de banco, pesquisou uma trilha, colocou lá, recebeu a locução de algum lugar que alguém te mandou. Você tem que ter um tratamento de mixagem nesse material. O que é certo fazer nessa mixagem? Que tipo de processamento você tem que fazer nessa voz e nessa trilha? Que tipo de intervenção você vai ter que fazer nesse material? Você vai ter que usar o time stretch? Sim? Não? O time stretch estraga o som? Você vai ficar sabendo ali como usar, como processar esse áudio para o seu veículo, que no caso pode ser a televisão ou a internet. Você vai aprender como masterizar esse material, para você deixar esse material com uma qualidade técnica, como você tem a preocupação no filme, né? Você não tem lá como você vai captar, como você vai fazer o seu render, em que formato, qual formato é adequado para cada veículo. O áudio é a mesma coisa, não dá simplesmente para você colocar a trilha lá, colocar a locução lá, dar um normalize e entregar. Não é assim que as coisas funcionam. E você vai entender de forma simples, prática, como o som na propaganda pode te ajudar e pode transformar a sua profissão, você que é produtor de vídeo. Uma outra questão que você também vai passar a entender nesse método, como você pode utilizar uma trilha de banco. Essa trilha tem direito? Não tem? Quais os direitos fonográficos, quais os direitos conexos? E também conhecer todo o processo que uma produtora de áudio faz para construir o áudio, na verdade, para o seu filme. E você conhecendo todo esse processo, você vai extrair muita coisa para situações que você pode fazer o processo dentro da sua produtora, ou que você até contratou uma produtora de áudio, conseguir argumentar, olha, eu gostaria que você fizesse isso diferente. Então assim, o som na propaganda tem muito a oferecer para você, produtor de vídeo. Tem muito a transformar na sua carreira. Você vai perceber que o que eu estou falando faz muito sentido. Você que é diretor de filme publicitário, você normalmente tem um contato direto com o produtor de som. Você dá as diretrizes do que você imagina no filme, de como você imagina
que, que esse filme tem que ficar no final. Você precisa de um contato estreito com o produtor de som. E muitas vezes, alguns diretores de filme, eles têm um conhecimento, de certa forma, limitado sobre a questão do som no filme, né? De como o som é feito, de como é feita a construção de uma trilha, como são as camadas, quais são os processos, como é finalizado, como ele é construído. Então esse método do som na propaganda, para você que é diretor de filme, ele é fundamental para que você tenha um respaldo, para ter um diálogo com o seu sonoplasta, com o seu produtor de áudio. Porque assim, o filme ele não depende só da trilha sonora, da narrativa, do locutor. O filme ele pode ter toda uma ambientação que a gente chama de sound design, e não necessariamente o sound design, aquele sound design que você vê com reverses, wish, de transição de cena, mas sim uma ambientação, inclusive subliminar, que a pessoa pode não ouvir, mas que ela está ali, gerando aquela sonoridade, aquela textura em cada ambiente, porque assim, os veículos eles estão cada vez com o formato de som mais definido, cada vez as pessoas estão ouvindo uma definição maior de mostragem de som. Está na hora do filme passar a explorar isso com mais força, com mais técnica. Então você que é diretor de filme e quer ter um conhecimento maior sobre o som na propaganda ou o som nos seus filmes publicitários, você acompanhar esse método vai transformar a sua carreira com certeza. Eu tenho até uma história que eu vou contar de forma breve, que uma vez um diretor, ele queria falar a respeito de um piano, né, que estava na trilha, e aí ele falava assim, olha, o piano tá muito fino, eu queria que ele ficasse mais grosso. Aí eu pensei um pouco e disse, você tá fino como? Tá muito sofisticado? Tá fino? Tá muito elegante? Tá muito... Tentei a entender aquele adjetivo, né? Aquele fino como um adjetivo. Você quer um pouco mais popular? O cara falou, não, cara, tá fino, eu quero ele mais grosso. Tá fino, eu quero ele mais grosso. Falei, cara, eu não tô entendendo. Aí ele falou, ó, tá fino, tá bem, eu quero bom. Então, cara, esse tipo de coisa também me motivou a trazer aqui para você que é diretor de filme, entrar de forma concreta dentro desse universo, conhecer como é o trabalho, conhecer as técnicas, os segredos de um produtor musical quando ele vai trilhar o seu filme, para que você consiga ter um resultado fantástico final através do som, que é parte fundamental dentro do seu filme.